esse novo mandato da ministra Rosa Weber, que terá o evento de posse às 7 horas da noite, hoje lá em Brasília. E a informação, Paulinha, que nós recebemos aqui é de que o presidente Jair Bolsonaro não vai estar presente, hein? Não vai, justamente por conta da gravação de um podcast. Podcast cristão. Certo? Podcast cristão, exatamente. Vai dialogar com evangélicos. Boa. Vai preferir dialogar com evangélicos do que participar da posse dela, sendo que ele pode dialogar. Uma posse simbólica, você está muito nervoso, é somente uma posse. Deixa eu conversar aqui com o nosso time. Primeiro dar o meu bom dia aqui. Fernando Conrado já presente. Hoje Fernando Conrado está querendo substituir o Ursão à altura. Você reparou, né, Paulinha? Tá. Belíssimo peitoral. Parabéns, viu, Conrado? Lindo, hein, Conrado? Tá show de bola. Maravilhoso. Adorei. Tudo bem, Conradão? Seja muito bem-vindo. Zoe, bom dia. Guguinha, bom dia. Eu quero saber o seguinte, Bolsonaro tinha que ir ou não hoje nessa posse? Conrado, começa. Cara, essas posses aí que a gente vê tem mais um cunho de pompa e circunstância, né, do que de representatividade. Eu acho importante o presidente da República ir à posse de uma ministra do STF, mas aí por conta de outras escolhas políticas dele, ele não vai comparecer. Agora, essas posses aí, tu vê que tem muito de parafernália do que de verdade, né? Eles convidaram aí mais de 1.000 pessoas, mas só tinha 300 vagas. Ou seja, teve um overbook. Mais uma vez, o que a gente viu naquela última ali do Alexandre de Moraes lá no TSE é uma pompa e circunstância digna do príncipe Charles, né? Uma verdadeira afronta. E a Rosa Weber entrando aí no STF, a gente sabe que a Rosa Weber aí votou a favor das anulações, né, das condenações do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e agora ela vai tomar conta do STF. E ela já deixou clara, né, que não vai participar de nenhum jantar com pessoas que questionam o STF ou que questionam o TSE. Então, Bolsonaro, eu acredito aí, já entendendo o recado da Rosa Weber, não vai comparecer. É um jogo de cartas marcadas que a gente está vivendo na nação, e isso aí tem um peso muito grave, porque se a gente quiser que uma nação caminhe bem, a gente deveria ter aí uma harmonia dos poderes, mas a gente está vendo ataques de ambos lados o tempo todo, né, meus amigos? E, obviamente, principalmente pelo STF, aí, que vem num verdadeiro arrepio da Constituição, que era quem deveria zelar pela nossa Carta Magna. Vamos prestar atenção e ver os próximos passos aí, Paulo. Muito bem, Conradão, olha só, turma, isso é um dado interessante. Quem vocês acham que foi a responsável pela indicação de Rosa Weber? Foi a Dilma já? Dilma Rousseff, exatamente. Rosa Weber foi indicada ao Supremo Tribunal Federal pela Dilma Rousseff. E ela vai ter um mandato, como o Michael até explicou na reportagem, um pouco diferente, né? Ano que vem é somente um ano, né, Zoe? É isso? Aposentadoria ano que vem. E aí, o que a gente pode esperar desse ano específico? Um mandato bem curto. Olha, Paulo, hoje é segunda-feira, bom dia, Conrado, mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Guga, Paulinha, Paulo e toda a nossa audiência. Segunda-feira é o dia do recomeço, né? Que você tem esperança e você quer aqui dar boas notícias para as pessoas. Mas eu prefiro ser realista. Tem muita gente que está torcendo, e eu me incluo nessas pessoas, está torcendo para que a Rosa Weber comece a cumprir a Constituição e faça valer aí o seu diploma de direito, né, de advogada, que coloque em prática o que ela aprendeu na faculdade de direito. Mas, sendo bem realista, acredito que não vai ser nada diferente do que a gente vem vendo por aí. Porque se ela de fato tivesse essa intenção de fazer valer o que está escrito na Constituição, né, a Carta Magna, ela já teria feito alguma coisa para impedir as inconstitucionalidades, não só do Moraes, como também do Fachin e do Barroso. E em várias oportunidades que ela tem aí, a maioria das vezes ela vota junto com o Barroso. Isso já diz muito de como será aí ela como presidente à frente aí do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, não gosto de generalizar, mas o Supremo, ele vem mostrando que não são apenas esses 3 ministros que descumprem a Constituição, os outros, né, a grande maioria, é conivente com isso, porque no momento que o Alexandre de Moraes vai lá e manda prender um deputado federal por opinião, e nenhum dos outros ministros faz nada para impedir, se manifesta contra, você vê que eles seguem a mesma linha do Moraes. Então, a Rosa Weber não espero nada de diferente do que ela vem mostrando aí, que ela compactua com as arbitrariedades dos outros ministros. E em relação ao Bolsonaro não ir à posse, é um ano
que a gente, vamos combinar, é um ano de eleição. A eleição está logo ali, né? É um período curto de tempo que ele tem aí para fazer a sua campanha. Os outros candidatos estão em campanha intensa. E o Bolsonaro tem 2 viagens agora para fora do Brasil, antes da eleição, que vai ser para o funeral da Rainha Elizabeth e depois para a ONU no dia seguinte. Então, uma agenda muito corrida e que ele precisa economizar o tempo dele e continuar na campanha dele. É muito importante ele ir aí no podcast para falar para o seu público, o público evangélico, o público crente. A Rosa Weber vai tomar posse, mas uma coisa, não tem muita importância política isso, é mais uma coisa que acontece, ela toma posse e todo mundo vai para sua casa e continua a vida, não tem nada de muito especial. Se fosse em outro ano, não eleitoral, com certeza ele se faria presente, assim como ele esteve na posse do Alexandre de Moraes. Muito bem, Guga, segundo ela não vai entrar em temas que sejam polêmicos até o dia 2 de outubro ou até o dia 28 ou 29 de outubro, que é o segundo turno. Dentre esses temas polêmicos, eu vou citar 2 aqui. Ela, inclusive, foi uma das responsáveis por pedir mais transparência no pagamento e nos gastos das emendas de relator, que é justamente aquele apelido que ganhou de orçamento secreto por parte que não tem nada de secreto, do presidente Jair Bolsonaro. Calma. Outro ponto interessante que eu acho da gente tratar da Rosa Weber é justamente ela ser a responsável pelo julgamento do indulto do deputado Daniel Silveira. Como é que você vê a postura dela nesses 2 casos específicos, que são 2 assuntos que estão, em alta? O papel da Rosa, que estão aguardando dela, vai ser o de tentar apaziguar a relação entre os poderes. Ela tem um perfil de alguém que não se expõe, né? Que não se expõe demais, que não conversa com a mídia, que não dá entrevistas, que não deixa vazar futuras decisões ou prováveis decisões. Ela é uma pessoa, enfim, que tem esse perfil de ser muito discreta. E junto com esse perfil dela, se a crítica, os jornalistas, enfim, todos aguardam que ela, enfim, aproveite esse perfil dela mais discreto para tentar apaziguar, para tentar acabar com a animosidade entre os poderes que foi criada nos últimos anos, graças principalmente à afronta do Bolsonaro, né? A gente sabe que está tendo de fato uma reação do STF, uma reação que foi necessária, com o Luiz Barroso, com o Alexandre de Moraes, agora com a Rosa Weber também, que ela vai continuar à frente dessa reação, mas de uma maneira discreta, tentando não chamar tanta atenção e tentando evitar aqueles temas que possam, enfim, gerar algum tipo de polêmica, gerar algum tipo de embate. Por isso que ela quer evitar tanto o orçamento secreto, que é tão sensível para o bolsonarismo, para o Bolsonaro, o orçamento secreto que foi criado via decreto pelo presidente, né? Tentam inventar que ele vetou num primeiro momento, depois ele criou, ele vetou enquanto ele não precisava do Centrão, depois que ele precisou do Centrão, ele tocou para frente o orçamento secreto. Mas como ela quer evitar entrar em temas sensíveis, além do orçamento secreto, tem essa questão do indulto do Daniel Silveira, ambos os casos estão com ela prefere, enfim, empurrar com a barriga, deixar para depois da eleição. O que não quer dizer que ela não vá contrariar os interesses do presidente e do governo. Pode ser que depois da eleição ela tenha ações, atitudes, ela, enfim, vá por um caminho que possa provocar algum tipo de ruído também. Porque ela é muito técnica, ela é muito competente. Porém, agora, durante a eleição, é melhor evitar isso. Ela está certa. Agora, a gente vê que os bolsonaristas estão todos naquela narrativa de tentar ainda atacar a credibilidade de todos aqueles que assumem a presidência do STF. E por que eles fazem isso? Porque a intenção deles é colocar o Bolsonaro como vítima do sistema judiciário, do TSE e do STF, que é para ele poder manter essa narrativa golpista, de não aceitar resultados da eleição ou de dizer depois que foi roubada a eleição. Então, a estratégia vai ser fritar a Rosa Weber. Você pediu, Conradinho,
Não, pedi porque tem umas falas aí do Google aí que são a fala dos bizarrinhos, né? Antes de mais nada, a gente tem que deixar claro que esse orçamento secreto não tem nada no momento que ele está no portal da transparência. E ele foi criado senhores, olha só, ele foi criado pelo Congresso Nacional, pelas pessoas que tu, cidadão, votou, tá? Pelos teus deputados federais e também pelos senadores. Inclusive, voto decisório para tocar adiante e derrubar o veto presidente foi de um senador petista. Agora, o mais interessante, só que eu quero levantar para o Google, eu quero que ele responda aqui, qual o ataque do Bolsonaro, qualquer um, pode elencar o que tu quiser, antes de 2 fatos que a nossa Suprema Corte fez. Primeiro delas foi do Lewandowski, lá no impeachment da Dilma, quando ele divide a pena da Dilma, tira a Dilma do cargo, mas não tira os seus direitos políticos, rasgando a Constituição. E outra, quando o ministro Toffoli, quando apareceu lá no COAF, né, as tretas, os dinheirinhos dele e da esposa dele, e que o próprio Toffoli fez a censura da revista Cruzoé. Qual ato do Bolsonaro havia sido acontecido antes desses 2, já que tu disse que começou com o Bolsonaro? Para mim, o início do que a gente tem desse achaque do STF ao nosso poder executivo vem exatamente daquela divisão da pena da ex-presidente Dilma Rousseff no seu impeachment e depois dessa censura à revista Cruzoé, que trazia os dados do COAF mostrando as falcatruas, né, do ministro Toffoli e da sua esposa, e a revista foi censurada. Esses são os 2 fatos. Aí eu pergunto, Guga, o que aconteceu do Bolsonaro antes desses 2 fatos? Muito interessante. Primeiro, eu vou falar do orçamento secreto. O orçamento secreto ele foi criado via decreto pelo governo Bolsonaro, e quem escreveu o decreto foi o Luiz Eduardo Ramos, quando era ministro da Casa Civil, e ele coloca lá essa opção de você remanejar dinheiros de outros ministérios para o que seria a emenda do relator. Antes da emenda do relator, peraí, Conrado, fazer um semi-parlamentarismo, eu vou deixar mais. Por favor, se você não sabe, vai atrás dessa informação, porque quem fez o orçamento secreto foi o governo Bolsonaro. No primeiro momento eles vetaram de fato, porque naquela época eles ainda não estavam negociando com o Centrão. Meses depois, quando eles passaram a negociar, eles entregaram tanto o orçamento secreto para o Centrão, quanto depois a Casa Civil para o Ciro Nogueira, que passou a ser o ministro da Casa Civil. Detalhe, nenhum governo entregou a Casa Civil para o Centrão. O presidente Bolsonaro, não só via decreto com o Luiz Eduardo Ramos, criou essa alternativa de irrigar com bilhões, o que não acontecia antes. Essa emenda do relator, por isso que virou orçamento secreto. Quem ajudou a derrubar o veto do Bolsonaro? Com licença, gente. A petezada. Gente, vocês querem fingir que o orçamento secreto não é do Bolsonaro e ser amador. O Bolsonaro vetou, gente. Posso continuar? Vocês vão deixar eu terminar? Pode. Mas só uma coisa. Quem foi que escolheu colocar bilhões destinado para os relatores? Quem foi que tomou essa decisão? Quem tomou essa decisão foi o governo Bolsonaro, presidente. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem escreveu o decreto foi o Luiz Eduardo Ramos. Dá um Google e vai atrás. Mas escolha do Rodrigo Maia, Luiz que queria fazer um Eduardo Ramos. Não, o Centrão queria. Mas quem deu para ele essa opção foi o governo Bolsonaro. Detalhe, o governo Bolsonaro agora está cortando o dinheiro da farmácia popular e de outros programas sociais para poder irrigar o orçamento secreto hoje, em 5 bilhões, porque eles precisam, neste momento de apoio lá dos congressistas por conta da eleição, eles estão agora cortando dinheiro da farmácia popular para dar dinheiro para deputado e senador via orçamento secreto, que é essa emenda do relator, que antes era um dinheiro contado e que depois, por causa do Bolsonaro, passou a ter um dinheiro quase infinito, que é um dinheiro que vem de outros ministérios. Tu sabe que não é verdade. Não, eu sei que é a pura verdade. Vocês podem ir atrás de quem fez o orçamento secreto. Que definiu. Cara, tem orçamento secreto, tem o nome do deputado, o valor, para onde que vai. Eu não vou perder mais. A pessoa tem acesso a isso. Como que é secreto, um negócio que eu tenho? Você tem acesso, qualquer um tem acesso. Você ainda quer ir para outro tema? Ele falou, pelo amor de Deus. Não, peraí, vira Zé Palestra aqui, meu. Porque eles ficam me interrompendo. Mas querido, faz parte da vida. Eu não respondi a pergunta. Ele perguntou. Não, mas olha só. Você não respondeu. Peraí, você não respondeu a pergunta. Não, ele falou do orçamento. Falta agora outra. Estava falando de orçamento secreto, agora ele quer falar sobre o início dos ataques. Ele quer fazer. Eu tô ansiosa para ver a resposta. Você consegue. Um desafio aqui. Você consegue responder em um tweet? Consigo se eles não me interromperem, né? Não,
mas assim, é um entra tweet. 3 vezes o Conrado. São 10 segundos. Só que eu sou bonzinho e deixo ele falar na minha vez. Agora, olha, é muito interessante que 9, ele acabou de dizer. De onde vêm os ataques? Se não por 7, conta de uma censura 6, a uma matéria do Dias Toffoli 5, ou por conta do Lewandowski 4, ter aliviado para Dilma Rousseff. 3, Em quem que eles estão 2, focando o ataque? É no Lewandowski? É no Dias Toffoli? Grato, não. querido. Eles querem o impeachment Muito do obrigado Alexandre pela de sua Moraes. resposta. Muito bem. Nós podemos finalizar esse assunto ou vocês ainda querem falar mais alguma coisa sobre isso? Cubaninha. Não, as pessoas querem o impeachment do Alexandre de Moraes e o abaixo-assinado que fizeram pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes passou de 3 milhões de assinaturas. É o povo brasileiro que está querendo o impeachment. Não é o Bolsonaro, não é deputado, é o povo brasileiro que não está gostando do que está vendo, Guga Noblar. De uma pessoa que, ao invés de exercer o que tem que fazer, que é ler a Constituição e colocá-la em prática, ele persegue as pessoas usando o poder que ele tem. O poder de quê? Da caneta. Ele, numa canetada, tira Daniel Silveira do cargo de deputado federal, manda para prisão. O Roberto Jefferson, ele manda para prisão. O Alan dos Santos, ele fica perseguindo, teve que fugir do país. Então, as pessoas cansaram disso. Quem persegue não é o povo brasileiro. Quem persegue não é o Bolsonaro. Quem persegue é o Alexandre de Moraes. Todos os apoiadores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que fica se vitimizando. É a realidade dos fatos. É o próprio Alexandre de Moraes que faz com que as pessoas o odeiem. Muito bem. O problema do Brasil hoje é o Alexandre de Moraes e muitos dos congressistas que lá estão, pois que tem que limpar nessa eleição. Para a gente fechar, vamos lá. Seu microfone, Conrado. Seu microfone. Voltou. Nessas brigas aí de STF e tal, nem vou entrar muito porque nós vamos ficar numa politicagem aqui. Agora, só em relação ao chamado ao apelido de orçamento secreto que a gente teve. Aquilo ali foi, olha só, aquilo ali foi uma atitude do Rodrigo, porque assim, o orçamento pertencia ao presidente da República, era dinheiro do executivo, o Rodrigo Maia, para tirar poder do Bolsonaro, trouxe aquilo tudo para o parlamento. O parlamento, ele é constituído, quer a gente goste, quer não goste, por pessoas que foram votadas pela população. Eu não queria que tivesse contratos mais, né, e conchavos políticos com o Centrão. Eu, Conrado, não gostaria. Mas um ponto que a gente tem que entender que é as pessoas que foram escolhidas pela população. Então, esse dinheiro, Rodrigo Maia, para enfraquecer o Executivo, tirou de lá e trouxe para o Congresso Nacional. Agora, o que a gente tem que levar em consideração, que esse nome secreto que a gente coloca, porque quer mostrar que teve alguma coisa de corrupção, né? Mas não, aquilo ali é tudo relações republicanas. Lá no Mensalão, o governo Lula, dos seus dinheiros espúrios da corrupção, comprava todos os deputados. Hoje a gente tem relação republicana, que são escolhas. Eu queria, Guga, de fato, contigo concordo, que não fosse uma emenda do relator que pudesse ele escolher para onde é que fosse o dinheiro. Isso eu acho muito ruim, mas isso foi uma escolha do nosso Congresso. Guga, o orçamento secreto está a serviço do Bolsonaro. É amador você querer dizer que isso é... Se vocês